E aí, pessoal, timeline tricolor desta sexta-feira tem um assunto importante, forte e impactante. Um novo capítulo na novela Kaique. Ele não teria passado nos exames? É isso que estão falando e nós vamos aqui comentar porque a gente também tem algumas informações sobre isso. Vamos falar também de Arezzo, vamos falar de política, entrevistas de Marcelo Marques, que esclarecem algumas situações envolvendo a Arena. Vamos falar de Carbajo e vamos falar de uma decisão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça que tirou um mando de campo do Grêmio do Gauchão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é Vieser, porque temos festival de vinhos, queijos e vinhos no Vieser. Nessa sexta começou, mas teremos sábado e domingo em todas as lojas do Vieser para você participar, para você estar lá. Tem degustação, tem brindes especiais, tem tudo de queijo e vinho para você. Vieser, você conhece ele daqui, né? Ele está sempre com a gente. Supermercados Vieser. Quem foi uma vez, nunca deixou de ir. Vieser é a pedida. Gente, timeline tricolor. Eu, como vocês podem ver, estou gravando um pouco mais tarde, porque por volta de 5 da tarde começou uma especulação a circular nas redes sociais de que Kaique não teria passado nos exames médicos. Na verdade, não, mas teria um problema. Para quem não sabe, o Kaique está sendo contratado pelo Grêmio e foi liberado pelo Juventude para fazer exames hoje em Porto Alegre. Segundo o Simon Bianchini, chegou por volta de 2 da tarde em Porto Alegre e foi fazer uma série de exames médicos. Uma série de exames médicos. Qual é a grande preocupação? O joelho. Porque ele passou por uma lesão de cruzado e só tem 5 jogos depois disso. E um dos jogos que ele esteve presente, ele saiu reclamando de dores no joelho. Então é natural que o Grêmio investigue de uma maneira mais forte. Mas a gente vê a informação e fica impactado. Primeiro pelo atleta. Imagina a grande oportunidade da vida do Kaique de atuar num grande clube, de vir para o Grêmio atuando por aqui e tem um revés desse nível. É algo que nos deixa impactado. O que existe hoje, por volta de 8 horas e 17 minutos? O negócio não está encerrado, mas se confirma a ideia de que é preciso investigar mais. E isso, de alguma maneira, mexe obrigatoriamente com a nossa leitura sobre os fatos. Então vamos aguardar, vamos esperar, vamos ver a confirmação do Grêmio, o que o Grêmio pensa sobre isso. A gente sabe que, do ponto de vista médico, às vezes as opiniões se dividem, às vezes as coisas são... Lembrando, ele foi liberado para jogar e ele estava jogando. Então, neste aspecto, a gente tem algo que é positivo dentro da nossa análise, mas existe sim essa situação, essa ponderação, isso é verdade, e a gente está preocupado, e eu estou muito preocupado porque eu torço muito por ele. Esse jogador já teve muitas críticas pelo péssimo negócio que o Grêmio fez, na verdade pelos péssimos negócios que o Grêmio faz, só que o jogador não pode ser condenado pelo negócio. O jogador tem que ser criticado pelo que faz dentro do campo. Se pagam muito, se pagam pouco, isso é uma outra análise. Dentro do campo, concordo. Se for mal, tem que criticar. Mas ele está vindo com esse carimbo do negócio ruim. E isso é muito ruim. Agora vem essa possibilidade aí, bom, complica mais. Então, vamos ficar atentos. Amanhã de manhã a gente vai trabalhar nisso também. Hoje eu já vou trabalhar nisso mais tarde. Mas eu tinha aí a timeline para resolver. E a gente coloca o que tem neste momento, lembrando, 8 horas, agora 19 minutos. É o horário que a gente está passando essa informação. Vamos a outras notícias. O Grêmio foi punido com a perda de um mando de campo. Vocês lembram no Grenal que o Grêmio perdeu do Campeonato Gaúcho? Lá na Arena, que jogaram uma bobina de papel no Borré, e ele caiu cheio, fazendo charme, mas jogaram. O Grêmio foi punido com a perda de um mando de campo, que vai cumprir no Campeonato Gaúcho. O Grêmio ainda vai fazer recursos referentes à troca da pena, mudança de pena, mas o fato é que ele foi condenado, né? E o que a gente pede aqui é que se tenha um tratamento igual. Eu fico imaginando se tivessem jogado um celular, quantos jogos seriam? Ou se tivessem jogado, ou se tivessem entrado e agredido os jogadores do adversário, como a gente viu no Beira-Rio.
E então eu peço apenas que tenha o tratamento igual. Jogou, tem que ser punido sim. É um mando de campo? Ok, faço o mesmo. Faço o mesmo. Porque senão não adianta. E passa a ideia de injustiça, que é o que está mais claro em todas as cabeças. Carbajo está de volta. Volante que foi emprestado ao New York Red Bulls, teve a confirmação do seu último jogo, que será neste sábado. O treinador do adversário lá, da equipe do New York, disse que ele está de volta, que ele está liberado e não existe possibilidade de compra desse jogador. O Grêmio imaginava ganhar alguns dólares na compra dele, não foi bem lá, ou não foi o suficiente para ter isso. Ele vem para cá. Chega então o 12º estrangeiro no grupo do Grêmio. 9 podem jogar e o Grêmio está tentando liberar alguns. A informação é que a tendência é de tentar um empréstimo, mas o mercado não vai pagar o que o Grêmio paga. Então o que acontece? Ou tu paga salário, ou a gente acha algum negócio bom para ele fora do Brasil, que ele possa aí seguir a sua carreira. Se não, está de volta. Na minha opinião, mais jogador que o Camilo, mais jogador até mesmo que o Dodge. Tem que saber se ele vai estar firme para jogar aqui. Ele teve algumas lesões lá. O que prejudicou ele aqui foi o pubis, vocês lembram? Mas a gente espera que ele tenha sucesso. Essa é alguma coisa importante da gente colocar. Hoje, mais uma vez, o Marcelo Marques, candidato à presidência do Grêmio, conversou com o REC. Ontem já havia conversado com o Bagé e hoje conversou com o REC. E o assunto, basicamente, foi a questão envolvendo a arena do Grêmio e a suposta compra. O Marcelo Marques negou veementemente, de forma forte, que tenha comprado. Ele diz que negocia, que está negociando, que tem participado dessa negociação, mas não, de maneira nenhuma, coloca a possibilidade de ter comprado isso. Mas fica claro, dentro disso que a gente viu, que tem aí algum papo avançado sobre esse aspecto, e a gente vai, ao longo dos dias, decifrar até que ponto isso está caminhando, e claro, sempre se informando para trazer para vocês essa possibilidade. Outra notícia de hoje, a Fatielli colocou que o Arezzo se reuniu com a diretoria do Grêmio e aparentemente encaminharam para a permanência dele aqui. O Grêmio não vai liberar, vai utilizá-lo e quer ter o Arezzo jogando mais do que está jogando. A cobrança do Grêmio foi em cima, não das entrevistas que ele deu, mas em cima do que ele tem rendido, perguntando por que não rendeu, e ele disse que quer ter um maior aproveitamento. Vamos torcer que o Grêmio consiga recuperar o maior investimento da história, porque o Grêmio pagou 13.200 pela metade dele. Então esse é um investimento alto do Grêmio, e o Grêmio torce para que ele vá bem. E isso indica mais ainda aquela ideia inicial lá, de emprestar o André Henrique nessa negociação aí envolvendo o Kaique, mesmo que agora o negócio do Kaique esteja com um ponto de interrogação gigante, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Mas é basicamente isso. Essa foi a timeline tricolor de hoje.